Capítulo 21. É uma abominação, disse Yumi andando de um lado para outro na sala de pintor. Pior, é uma blasfêmia. Uma coisa morta não pode invocar os espíritos. E, se pudesse, seria como se estivesse mentindo. Um embuste. Ela... Por que você está sorrindo? Ah, por nada, disse Pintor se recostando no seu altar. Por favor, continue vociferando. Você discorda de mim, disse ela, indo na direção dele com os olhos apertados. Estava tão zangada que nem havia trocado o pijama, então as roupas deles combinavam. Diga logo, por que você discorda? Bem, respondeu ele, eu só acho comovente. A maneira como você descreve o ato de empilhar, sempre concentrada na ideia de precisão, é tão mecânica. Você reclama toda vez que injeta um pouco de emoção na coisa, e uma vez disse que seria melhor se você fosse uma máquina. Ora, aqui estamos nós. Ela expirou pelo nariz, então cruzou os braços. Eu o proíbo de ver ironia nessa situação, pintor. Ele levantou as sobrancelhas. Mas só no meu mundo, acrescentou ela, balançando a cabeça, onde minhas regras se aplicam. Ela saiu pisando duro na outra direção, tentando entender o exército de emoções apostos para atacá-la. Uma máquina para empilhar pedras. Uma máquina para substituí-la. Se funcionasse, significaria que não haveria mais Yoki Rijo. Nenhuma garota passaria a vida aprisionada pelas paredes invisíveis da expectativa e responsabilidade. Mas era uma honra. Seria tão ruim se ninguém precisasse carregar o fardo daquela honra? Os espíritos estão sofrendo, pensou ela. Eles querem que eu faça algo para salvá-los. Eu aposto, declarou ela, voltando-se para o pintor, que este é o motivo dos espíritos terem pedido minha ajuda. É para deter essa abominação. Ela arquejou baixinho. Foi por isso que mandaram alguém inútil para possuir meu corpo. Eu precisava falhar no empilhamento para que esses eruditos viessem e eu pudesse ver seu plano maligno se realizar. Vou ignorar a piadinha sobre eu ser inútil, retrucou o pintor. Eu não acho que esses eruditos sejam malignos, Yumi. Eles estão criando dispositivos para substituir os esforços honestos de boas pessoas, disse ela, voltando-se para ele. E se fizerem máquinas para a colheita de safras, para costurar roupas, logo ninguém terá algo de útil para fazer na vida. As pessoas secariam como frutas caídas no chão. Ah, Yumi, disse ele, de onde você acha que vieram esses pijamas? Os vestidos que comprou? Ela olhou para as roupas. Havia notado os pontos incrivelmente precisos. Nós temos as coisas que você mencionou, disse ele. Máquinas para ajudar a plantar e colher. Máquinas para fazer roupas. Esse chuveiro de que tanto gosta? Outra máquina. O mesmo com a Ion Visão. E quer saber? As pessoas do meu mundo ainda precisam fazer coisas úteis. As máquinas precisam de trabalhadores para construí-las e fazer sua manutenção, além de outros para cultivar e posicionar as linhas de Ion. Seu povo vai ficar bem. Nós estamos um pouco mais ferrados já nesse ponto. Suas máquinas não substituem um propósito sagrado, disse ela. Os espíritos vão se ofender. Se isso acontecer, eles não vão simplesmente se recusar até a ir às pilhas de uma máquina? Bem, provavelmente. A menos que algo estivesse profundamente errado. Algo que os impedisse de pedir socorro em qualquer outro lugar. Liberte-nos. Fico pensando qual é a fonte de energia dessa coisa, começou o pintor, se levantando e olhando para a luz da sala, que tinha um par tênue de cores gêmeas indo até ela. O onipresente Ion. Seu povo ainda não descobriu. O Ion descobriu?
Duvido que exista no meu mundo, disse ela. Talvez eles usem algo mais antigo. Seu povo tem motores movidos a carvão? Ela olhou para ele sem entender. Carvão? E imagino que não, concluiu ele. Não somos primitivos, disse ela acenando ao seu redor. Só porque não conseguimos fazer rostos aparecer em caixas na parede. Vocês não sabem como fazer edifícios flutuarem. Ele não respondeu, então ela deslocou algumas pilhas de pinturas de bambu e seguiu com sua rotina matinal. Depois de tomar banho, se pentear, se vestir e fazer o resto, se sentou com sua tinta e pincel. Estou pronta para a instrução, mestre professor, disse ela, curvando-se profundamente. Você me chama desse jeito? Perguntou ele. Porque isso me irrita? Sim, disse ela, curvando-se outra vez. Você admite? Por que outro motivo eu o chamaria por nomes de que não gosta? Disparou ela. Quero dizer, pensei que fosse óbvio. Ele balançou as mãos e se sentou no seu altar. Irritar as pessoas não vai contra o código das garotas espirituais ou algo assim? Seu mundo, disse ela levantando o queixo. Suas regras. E pelo que pude ver, pintor, irritar pessoas é basicamente uma religião para você. Ela realmente se sentia travessa dizendo essas coisas para ele e teria sido apropriado que parasse. Mas por que era tão divertido provocá-lo? Por que toda mulher gosta de fazer isso? Se ele tivesse baixado a cabeça, talvez tivesse se sentido culpada. Em vez disso, ele ergueu as mãos para o céu e sacudiu a cabeça de um jeito teatral. Eu, disse ele, realmente não entendo você. Sou sua humilde estudante, disse ela, curvando-se mais uma vez. Na bela arte da pintura. Acho que sim. E na ainda mais bela arte de ser irritante. Dessa vez ele sorriu, o que a deixou preocupada. Apesar de suas intenções, ela estava relaxando demais ali, não estava? O que mais podia fazer? Precisava se divertir menos com aquilo. Concentre-se no trabalho, pensou, pegando um pincel. Qual é a minha próxima lição? Bambu, disse ele. Yumi se virou e olhou ao redor da sala que estava atulhada de folhas com pinturas de bambu. Tinham ido à loja de suprimentos 3 vezes durante a semana. Ela sentia que deveria limpar os aposentos, já que a bagunça estava aumentando muito. Talvez o pintor pudesse pedir dicas a Shai Yung e Huanji na próxima vez no mundo dela. Era uma novidade para ela arrumar coisas. Não, não sinta prazer nisso. E não é certo falar com suas atendentes. Você não devia nem mesmo pensar nisso. Eu dominei o bambu, disse ela. Ontem ensinei a você algo novo. Por sua vez, você deveria me ensinar uma técnica avançada. Não há motivo para isso, replicou o pintor. Você só precisa do básico para se defender caso encontre um pesadelo. Eu posso derrotar esse pesadelo estável com bambu? Não, disse ele. Mais uma vez, você não vai encarar o pesadelo estável. Se o encontrarmos, vamos fugir. Ela suspirou, mas fez uma mesura, dessa vez com sinceridade. Ela precisava ouvir a sabedoria. Bem, a experiência de pintor nessa questão. Então se lançou em novas pinturas, até uma batida na porta a distrair. Uma olhada do relógio indicou que já era tarde, pelo menos para os padrões daquela sociedade. Embora Yumi e ele sempre acordassem de manhã no mundo dela, Pintor tinha um horário estranho no seu mundo, trabalhando quando muitos outros dormiam. Era a hora da janta, ou do desjejum para pintores. Os outros pintores geralmente se encontravam antes e depois do turno para conversar
e Yumi frequentemente tinha que recusar os convites de Akane para essas reuniões. Ela abriu a porta, preparada para oferecer outra desculpa para Akane. Em vez disso, o grupo inteiro estava ali. Não só Akane, que estava elegante mesmo nas calças e camisas de pintura que usava para trabalhar, mas também Tojin, com as mangas enroladas para exibir seus músculos. A baixinha Masaka, com uma gola rolê e os olhos ferozes sombreados com uma quantidade excessiva de maquiagem escura. E, finalmente, Izzy, a garota de membros longos com o cabelo loiro descolorido. Isso, declarou Tojin, é uma intervenção. Estamos aqui para salvá-la dos seus livros, Yumi, disse Izzy, agarrando-a pela mão. Eu não preciso, começou Yumi. Todos já passamos por isso, disse Akane. Estudando para os testes, Yumi. Confie em mim. Se não relaxar de vez em quando, sua mente vai apodrecer de tanto estresse. Você precisa fazer uma pausa. Temos que descansar os músculos entre as repetições, disse Tojin. Ah, que ótimo, disse Pintor de modo inferior, aparecendo atrás dela. Eu quase havia me esquecido das metáforas de halterofilismo. Só um pouco de comida, pediu Akane. É cinza-feira. Até nós temos metade do dia de folga, trocando turnos com o Departamento 3 para que eles possam tirar folga no outro dia. Livre-se deles, disse Pintor, virando-se de volta para a sala com um bocejo. Sim, ela definitivamente deveria ter feito isso. Mas pensar em outro dia pintando bambus de novo e de novo e de novo. Ela olhou ao redor por reflexo para conferir se Lyon estava por perto para desaprovar. Tudo bem, respondeu Yumi em voz baixa. É mesmo? Disse Izzy dando pulinhos. Espera aí, como é? Disse Pintor girando. Ela pediu aos outros que esperassem, então fechou a porta e apressadamente pôs um vestido no lugar da enorme camisa e calça de pintura que estava usando. Espera aí, reclamou o Pintor. Eu tenho que implorar para conseguir uma pausa para a água, mas você pode sair para uma festa do macarrão? Você disse que não preciso de técnicas avançadas, disse ela vestindo a jaqueta curta. Então se olhou no espelho e arrumou a alça do sutiã. Já consigo pintar bambu, certo? Então não preciso de mais treinamento. Acho que não. Então, disse ela com o coração palpitando, vou comer com eles. Ela fez uma pausa e olhou para ele. Posso? Por favor? É você quem sabe, respondeu ele. Sempre que quiser, pode ir. Não sou seu mestre, Yumi. Era a escolha dela? Ela hesitou. O que estava fazendo? Ela estendeu a mão para começar a tirar a jaqueta. Vá, disse ele. Não pense demais, Yumi. Só vá. Está tudo bem. Eu queria mesmo falar com Estampa. E foi o que ela fez. Nervosa, exultante, apavorada. Ela se juntou aos outros que a conduziram à loja de macarrão. Eles consideraram ir a algum outro restaurante, mas notaram como ela entrou em pânico diante da ideia e rapidamente voltaram atrás. Minutos depois, ela estava sentada com eles, seu dinheiro sobre a mesa. Seguindo a sugestão de Pintor, ela se ofereceu a pagar como um agradecimento, com um menu nas mãos. Ela pediu um sabor de caldo que nunca havia provado. Afinal, se já estava apavorada com a experiência, bem que podia acrescentar mais estranheza. Pouco tempo depois, Estampa acenou para que Pintor fosse falar com ela, deixando Yumi com 4 pessoas que eram praticamente estranhas. Foi empolgante. Elas conversaram sobre suas férias, seus salários e o capataz. Um espinheiro verbal de vinhas e farpas entrelaçadas, na qual Yumi não ousou abrir a boca. Eles pareceram ver que ela já estava intimidada por sair, então não a pressionaram a conversar. Isso permitiu que ela prestasse atenção, bem de perto, em pessoas interagindo.
Ela nunca tivera a permissão de fazer isso. Deveria permanecer distante. Como costuma acontecer com coisas que são proibidas, isso as faz parecer misteriosas. Ela estava fascinada pelo modo como as pessoas normais conversavam, brincando e interrompendo umas às outras e gargalhando e era como uma performance, cada uma delas com falas memorizadas. Como elas já sabiam quando falar ou quando parar, quando contar uma piada e quando compartilhar algum fato. Para tentar entender tudo aquilo, ela decidiu se concentrar em só um companheiro. Como achava que já conhecia Akane um pouco, voltou sua atenção para Tojin. Pintor havia dito que o homem estava sempre exibindo seus músculos para as mulheres. Yumi deduziu que isso servia para estimulá-las ao acasalamento. Liun dizia que detalhes sobre namoro só a distrairiam de seus deveres, então, a não ser por alguns comentários que ouvira quando mais jovem, ela não fazia ideia de como as pessoas iniciavam relacionamentos. Yumi tinha dificuldade em escolher um vestido. Como escolheria um parceiro? Ela esperava, pelo que o pintor havia dito, que Tojin pudesse esclarecer isso a ela. Ele certamente queria expor seus músculos. Só que, quando os macarrões chegaram, Tojin pulou da cadeira e correu até algumas pessoas que tinham se sentado em outra mesa. Não havia nenhuma mulher. Um deles era tão parrudo quanto Tojin, e ela ficou imaginando quais feras eles combatiam para precisar de tais músculos. Gaino, disse Tojin para o homem excessivamente grande. Você tinha razão sobre a puxada lateral. Olhe só. Ele então tirou a camisa e flexionou o braço. Yumi assistia com olhos arregalados. Os vislumbres de pintor enquanto tomava banho tinham sido uma coisa, mas aquilo era ilustrativo. Ela mal se lembrou de mastigar seu macarrão, enquanto vários outros homens enormes à mesa aplaudiram Tojin. Quantas repetições? Quis saber Gaino. 4 de 20, disse Tojin. Mas se você se inclinar para a frente, em vez de para trás, consegue isolar de verdade. Estou estabilizado, disse outro sujeito, que então flexionou um dos braços. Preciso perder pelo menos outro ponto percentual. Olha isso aqui. Mal dá para ver minha definição. Você está ótimo, replicou Tojin. Então flexionou o braço dele. Mas talvez possa tentar algum trabalho de supino invertido? Yumi não conseguia desviar o olhar. Não era que fosse atraente, era mais fascinante. Ela nem mesmo corou. Em vez disso, seu queixo caiu. Era como se algo no seu cérebro houvesse sido bagunçado e suas respostas estivessem misturadas. Tojin, chamou Izzy. Você está fazendo a garota nova pifar. Pare de comparar os tamanhos. Tojin olhou de volta para a mesa, então ele corou e se apressou em vestir a camisa de novo. Podia ter sido uma exibição para ela e as outras garotas, como o pintor havia dito com tanto desprezo, mas não parecia ser isso. O cara da broderagem. Ele parecia mais empolgado em falar sobre técnicas com os outros homens. E, quando se sentou de novo, pediu desculpas para ela em um tom que parecia sincero. Eu não quis ficar me exibindo, disse ele baixando os olhos. Eu. Yumi gaguejou. Isso. Ah, que tipo de feras você combate? Feras? Perguntou ele. Combate? Esses músculos, disse ela. Você treina para guerra? Batalha? Izzy riu tanto que corria risco de espirrar macarrão pelo nariz. Tojin parecia envergonhado. Ele era tímido? De verdade? Por que uma pessoa tímida se exibiria de tal modo se não fosse para a batalha? Não foi para nada do tipo, disse ele. Eu só queria me tornar o melhor que posso ser.
ver o quanto posso fazer, alcançar meus limites, então ultrapassá-los. Como é que é? Fisiculturista? Para realizar o quê? Indagou Yumi. Essa é a realização, respondeu ele. Então flexionou os braços de uma maneira muito específica que deixou suas veias distintas. Era quase grotesco, mas de algum modo impressionante ao mesmo tempo. Nossos corpos são as ferramentas mais incríveis que existem, continuou Tojin. Não é estranho que ajustemos o motor até ele ronronar, mas nunca façamos o mesmo com nossos corpos. Por isso que eu quero carro elétrico. Ela mal entendia o que aquilo significava, mas notou que Akane olhava para Tojin com ternura. E quando a mulher foi pegar um pouco de molho para o macarrão, pousou a mão com leveza no braço dele e deixou que ela deslizasse até se afastar. Tojin deu a ela um sorriso bobão e baixou os olhos, feliz. Ele realmente era tímido com as mulheres. Ou isso, ou Yumi havia entendido totalmente errado, o que também era muito plausível. Mas agora ela sentia que compreendia a maneira que uma mulher podia olhar para um homem. Li Yun tentara mantê-la afastada das pessoas, mas Yumi ainda tinha olhos. Akane não olhava para Tojin como uma mulher faminta querendo um banquete, e havia uma boa quantidade dessas mais cedo por toda a sala. Ele realmente queria músculos só por querer? Era isso que acontecia com uma sociedade que tinha linhas de íon para fazer todo o trabalho duro? E seria uma coisa ruim? É tão estranho, comentou Yumi. Quando meu irmão estava falando sobre você, Tojin, ele. Ela fez uma pausa, percebendo que talvez não devesse dizer isso. De fato, todos olharam para ela no mesmo instante, intensamente curiosos. Era difícil falar com pessoas. Não explicou essa parte, concluiu Yumi. Sobre os músculos. Por que você está fazendo que eles cresçam? Tenho certeza de que não, disse Izzy sorrindo. Onde ele está, Yumi? Indagou Tojin. Se você não se incomoda com a pergunta. Normalmente vejo seu irmão quase toda noite patrulhando perto de nós. O capataz disse que ele tirou uma licença pessoal, mas sinto que ainda deveríamos vê-lo de vez em quando. Ele. O coração de Yumi batia forte. Será que pôde agarrar Pintor para que ele lhe sugerisse uma inverdade? Ela decidiu responder com algo próximo ao que ele havia dito. Ele tem um trabalho importante. Muito importante. Mais importante do que o trabalho dele? Indagou Akane, voltando e entregando o molho para Tojin. Não, não, respondeu rapidamente. Isso é o trabalho dele. Ela se inclinou para a frente. Ele está caçando um pesadelo estável. Ela esperava choque. Em vez disso, Akane revirou os olhos. Tojin fez uma pausa, então sacudiu a cabeça, baixando os olhos. Izzy deu uma risada. Vocês não acreditam? Disse Yumi em voz baixa. Por que todo mundo reagia daquele jeito a Pintor? Seria ele tão inútil assim? Estranhamente, o pensamento não a deixou zangada como antes. Dessa vez ela ficou triste por ele, junto com um estranho senso de indignação. Certamente eles estão sendo injustos com ele, pensou. Ele pode não ser o melhor, mas está tentando aprender a empilhar, e está pegando o jeito rápido. Contudo, talvez ela conseguisse entender por que ele se ressentia um pouco daquele grupo. Se a primeira reação deles à notícia não era preocupação, mas sim desdém. Chega, chega, disse Izzy, segurando algum papel com palavras escritas sobre toda a superfície. Não era um livro. Tinha folhas soltas e era de um tamanho grande e desajeitado. Vocês já leram isso? Por favor, sem horóscopos, pediu Tojin, esvaziando o que parecia ser metade da garrafa de molho picante na sua sopa. Todos pareceram felizes em deixar para trás, sem hesitar,
o tópico de pintor e suas atitudes. Horóscopos são proibidos nesta mesa, disse Izzy. Eles são um produto concorrente. Mas isso nem é dramascópio. Eles vão lançar a nave logo. Disseram isso na semana passada, comentou Akane. A mortalha estava espessa demais, disse Izzy. Mas desta vez vai acontecer de verdade. Eu aposto, disse Masaka baixinho, que eles são muito, muito amigáveis. Eles? Perguntou Yumi olhando ao redor enquanto sorvia o macarrão. Do que estão falando? Dos alienígenas, disse Akane, que vivem na estrela? Yumi imediatamente começou a tossir. Ela bebeu meio copo de chá de cevada de tanta vergonha, então falou: O quê? Não tem jornais no lugar de onde você veio? Disse Izzy. Estamos planejando o lançamento de uma nave que pode viajar pelo espaço entre os mundos. Ela está sendo construída há uma eternidade, mas é finalmente hora de partir. Amigáveis, sibilou Masaka se inclinando para a frente. Os alienígenas são todos amigáveis. Você não ouviu mesmo, Yumi? Disse Izzy. Que loucura. Preciso do meu caderno. Essa é uma boa informação para refinar seu dramascópio. Chu, disse Akane. Nem todo mundo lê jornal obsessivamente, Izzy. Parecia difícil comer macarrão sem fazer barulho. Ela nunca fizera. Como Akane permanecia tão delicada ao comer? Yumi deveria ser daquele jeito? Parecia difícil comer macarrão sem fazer barulho. Ela nunca fizera uma refeição diante de qualquer outra pessoa, além das suas atendentes. Aposto, disse Izzy, que os alienígenas são gostosos. Yumi começou a engasgar de novo. Gostosos demais, continuou Izzy, reclinando-se na cadeira. Todos os homens lindos, todas as mulheres sensuais. Quantos dramas são sobre alienígenas atualmente? Perguntou o Tojin sorrindo. Tipo, metade, respondeu Izzy. E os alienígenas? Gostosos. Todos eles. Mas não é natural que eles sejam assim? Por quê? Perguntou o Tojin. Vou namorar um alienígena ou dois, respondeu Izzy, levantando o queixo. Está no meu dramascópio. Eu nunca namoraria um que não fosse gostoso. Yumi ficou contente ao ver as expressões perplexas dos outros, pois lhe diziam que não era só ela que achava Izzy estranha. Até Masaki encarou a outra. Sua lógica, Izzy, disse Akane, é... péssima, sugeriu Tojin. Eu estava procurando por algo mais diplomático. Supostamente péssima? Vocês vão ver, disse Izzy. Um dia vou ter tanto um garotão alienígena lindo quanto uma gata jeitosa de outro mundo lutando por mim. Com licença, disse Yumi. Eu preciso sair por algum tempo para fazer alguma coisa. Ela disparou até o bar onde o pintor estava conversando com Estampa. Quando chegou, viu Estampa esticando algo brilhante entre os dedos, como uma corda feita de luz. Yumi esqueceu por um instante o que estava fazendo. Em vez disso, fitou aquela luz estranha. Uma corda brilhante cujas extremidades desapareciam do nada. Sua teia espiritual, estava dizendo Estampa. Sabe qual o corpo é o seu. Ela permanece conectada com ele, como pode ver. Você forma conexões como essa com todo mundo e numa escala menor com tudo que você conhece. Legal, hein? E essa corda, disse o pintor, é a minha? Aham, confirmou Estampa. Isso não vai cortá-la, não se preocupe. Só estou deixando-a mais comprida e conferindo se ela tem algum problema. Não consigo pensar em muito mais para ajudá-lo. Desculpe, sou incorrigivelmente inútil às vezes. Está no meu padrão. Mas pelo menos isso vai lhe dar uma coleira mais longa, por assim dizer. O que ela está fazendo? Sussurrou Yumi para o pintor. Ela está dando um jeito de não sermos puxados um pelo outro por aí.
explicou ele, quando nos afastamos demais. Tecnicamente, vocês ainda vão fazer isso, disse Stampa. Mas a distância que vão poder ir antes disso acontecer será muito maior. Provavelmente consigo estender isso aqui a vários quarteirões de comprimento, sem arriscar qualquer degradação na sua conexão. Isso parecia uma coisa boa, embora a ideia também fosse um tanto triste para Yumi. Todos aqueles anos ela estivera sozinha. De modo egoísta, uma parte dela tinha gostado que houvesse alguém que não pudesse deixá-la sozinha. Ela pôs de lado tais emoções ímpias. Pintor, sussurrou ela, você sabe sobre esse lançamento que os outros estão discutindo? Uma nave que vai cruzar o céu? Ah, certo, disse ele. Sim, é mais como um ônibus que leva o íon até o céu. Eles vêm discutindo isso há anos. Ele vai até. Ele se endireitou no banco, então bateu com a mão no próprio rosto. Eu sou um idiota. Ela está indo para o seu planeta, Yumi. E daí? Perguntou Estampa. Nicaro, você não vai se esconder a bordo, vai? O quê? Não. Ah, disse Estampa com um ar desapontado. Parece uma coincidência estranha, não é? Comentou Yumi. Que eu tenha vindo para cá poucos dias antes do seu povo enviar exploradores para o meu mundo. Isso pode significar alguma coisa. Espere, disse Estampa. Você tem certeza de que é daquele outro mundo, Yumi? Não, admitiu ela. Essa é a teoria de Pintor. Eu notei várias vezes a estrela, explicou ele, no dia em que a troca aconteceu. E, quer dizer, faz sentido. O mundo dela tem uma enorme bola de fogo no céu, Estampa. A maioria deles tem, Nicaro, disse Estampa. Tipo, praticamente todos os mundos, menos este aqui. Tem? Perguntou ele. Aham. Todos eles têm calor também? Quis saber ele. Vindo do chão? Calor vindo do chão? Repetiu Estampa, olhando para Yumi, que concordou enfaticamente. Não, isso é muito estranho. Será que eu sou de outro lugar neste mundo? Perguntou Yumi. Nós vasculhamos o planeta todo antes de virmos para cá, disse Estampa. Eu não prestei tanta atenção, então é possível, mas acho que a coisa toda está coberta pela mortalha. Estampa deu de ombros. A teoria de que você veio daquele outro mundo que orbita este e está extremamente próximo é bem sólida. Você poderia ser de algum lugar ainda mais distante, macho, mas uma conexão nesse nível raramente cobre essa distância. Por exemplo, foi super difícil para mim deixar meu mundo natal, dada a minha conexão com ele. Você viu alguma coisa sobre aquele mundo no céu? Indagou o pintor. Antes de vir para cá? Infelizmente não paramos lá, replicou ela. Calor vindo do solo, você disse? Sim, e plantas que voam, acrescentou o pintor. Legal, disse Estampa. Bem, talvez eu possa confirmar isso. Sua conexão de teia espiritual para o seu mundo será mais tênue do que a que está grudando vocês dois. Então não posso vê-la sem ajuda. Mas Royd tinha algum dispositivo em algum lugar da nossa bagagem. Ela deu de ombros. Dê-me algum tempo. Vou tentar desencavá-lo. De qualquer modo, observou Yumi, aquele grupo de pessoas viajando daqui para o outro planeta, provavelmente o meu planeta, pode estar envolvido em tudo isso. Esse pode ser o motivo para os espíritos terem feito o que fizeram. Achei que você tinha certeza que nossa troca tinha algo a ver com aquela máquina, comentou o pintor. Essas coisas podem estar relacionadas, replicou ela. Pintor, de modo surpreendente, assentiu devagar. Você concorda? Perguntou ela. Nós concordamos em alguma coisa? Não é a primeira vez, disse ele. Como assim? Ele sorriu. Vou mostrar para você. Amanhã.